Olá, minhas amigas e meus amigos. Mais uma vez aqui, Kilder Abreu, Lina Pessia, com o Rede Podcast do GAC. Primeira gravação do ano 2026, tá? E com convidados especiais que vamos apresentar daqui a pouquinho, hein? Roda a vinheta. Estamos de volta. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, convidadas especiais aqui, Thaisa Vitória e Anne Costa. Vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Lina Pessia, para que ela solicite aqui das nossas convidadas apresentações. Vamos lá, Lina. Agora aqui atrás, né, antes da gente entrar no estúdio, a gente estava conversando, aquela conversa sem pretensão, e foi ótimo para a gente poder se conhecer mais e ver o quanto hoje aqui vai ser especial. O quanto a gente vai conseguir, com certeza, alcançar mentes e corações de muitas pessoas. Então, já quero agradecer vocês aqui, profissionais completas, pessoas completas, prontas para servir. Temos aqui Anne Costa, que é maquiadora profissional, conhecida como maquiadora das artistas. Inclusive já me maquiou. Não que eu seja artista, mas ela já me maquiou. E temos aqui Thaisa Vitória, com Z, tá? Com Z. Ao longo do programa vocês vão entender aqui algumas coisinhas, né? As resenhas internas. Uma profissional que eu não sei como foi que ela conseguiu fazer tanta coisa até hoje, mas ela vai nos contar. Ela é um dos membros oficiais do Janeiro Branco. E vocês vão ficar encantados com toda a qualidade e competência que essas profissionais têm aqui. Eu vou pedir que Anne se apresente primeiro e depois Thaisa vai se apresentar também. Por favor, Anne. Olá, audiência aqui do GAC Podcast. Bom dia a todos. Então, sou maquiadora há 20 anos, professora, formadora, né, de empresárias e empreendedoras, maquiadora interina do elenco do Bahia da Sorte, né, do programa ao vivo na TV Aratu. Me conhecem como maquiadora dos artistas, porque eu trabalho muito com gravação de clipes, né? Essa gama artística, filmes, né? Já fiz um hollywoodiano com um filme sul-americano, né? Que é o Netare Mawine. Então, essa é a profissional Anne Costa. E tenho um outro lado bem místico, sou taróloga, astróloga também. Então, eu empodero e cuido das mentes das mulheres, né? Que lindo estar com você aqui, Thaisa. Uau, que orgulho, eu fico até assim, meu Deus. Thaisa, gente, eu atuo há mais de 20 anos treinando mentes de líderes, de times, já atendi mais de 100 mil pessoas e hoje eu vim falar com vocês sobre o Janeiro Branco, a maior campanha do mundo sobre saúde mental, genuinamente brasileira, que se tornou lei federal em 2023. Olha só, como é que está sua mente aí? Está apertada? Estão apertando sua mente? Vamos falar sobre isso? Como soltar essa mente hoje? Então, a Thaisa Vitória é mobilizadora oficial da campanha Janeiro Branco, Salvador Laude Freitas? Bahia. Eu e mais 140 no Brasil. Maravilha, maravilha. Essa questão hoje da saúde mental tem sido bastante debatido, né? Eu queria saber mais assim, o que existe mais assim no sentido de questões mentais, as pessoas, a maior queixa, digamos assim, nessa questão da saúde mental. Kildare, nós vivemos uma epidemia silenciosa, nós somos o país mais ansioso do mundo, gente, do mundo. Muitas vezes lá fora do país, a gente é reconhecido o quê? Como o país do carnaval,
o país Meio da contraditório, alegria, né? o país da alegria, né? Aquela coisa que o brasileiro sempre tem aquele jeito maravilhoso, só que as estatísticas não provam isso. A gente é o segundo maior em burnout, só perdemos para o Japão. As causas de afastamento por questões de saúde mental são as maiores na Previdência. Sua esposa é especialista nisso, ela deve saber que desde a pandemia aumentou vertiginosamente esse número. E o que a gente percebe é de onde vem isso, né? De onde vem isso? A pandemia exacerbou essa questão e estamos hiperestimulados de informação. Quantos de nós aí vemos as crianças, os adolescentes imersos nas telas? A nossa cultura e a sociedade mudou, os nossos hábitos estão nos adoecendo. Então, hoje, o maior problema de saúde do Brasil é mental. Mata mais do que as questões físicas. Ok. Eu gostaria que a Câmara abrisse sempre um lado, centro, outro lado, centro, outro lado. Sempre nessa transição, ok? Perfeito. Aproveitando esse gancho da saúde mental, eu queria saber da Anne Costa, que lidar com artistas. Como é que está a mente dessa turma da artistas aí nesse mercado aí? Acho interessante ela falar isso, porque eu acho que, mesmo trabalhando muito com positividade, com um mindset diferente, o artista, ele sofre uma pressão muito grande. Muito grande. Eu me pergunto, às vezes, como eles conseguem, porque eu acho verdadeiras máquinas, inclusive. Máquinas de produzir, de criar, máquinas para manter um corpo físico, uma imagem, né? Estética, né? Então, eles vivem uma vida meio robotizada, né? Eu acho que o brasileiro tem essa questão porque a gente tem uma positividade muito tóxica. Eu acho que principalmente o baiano. Aqui a gente tem que estar sempre feliz e sorridente. Ai, sorria, né? Se está sendo filmado, ai, tem alguém ali fazendo um story. Sorria, vamos mostrar essa alegria. Sorria, você está na Bahia. Mas o que está por trás disso, né? Será mesmo que a gente vive a nossa qualidade de vida, né? Então, os artistas, inclusive, eu vejo eles, às vezes, tão preocupados porque o artista ele tem que ser completo. Eu vejo, por exemplo, a Anitta. Ele tem que saber o que ele quer passar para o público dele, ter uma equipe que passa com verdade o que ele quer ser, porque ele é o produto dele. Então, ele tem que dar conta do show, ele tem que dar conta do clipe, ele tem que dar conta da rede social, da vida pessoal, do financeiro, né? Então, eu acho que o artista, né, ainda tem a imagem física, que tem que ser bonitão. O que ele vende? Ele se vende. Então, ele tem que ser produto, né? Isso, ele é um produto. Então, ele é um super ser humano, né? Um super ser humano. Mas a que custo ele vai ser esse ser humano perfeito, né? A gente fala muito sobre a saúde mental da mulher por conta da imagem que ela quer passar. A mulher tem que estar, além de tudo, linda. A mulher, cabelo branco... Opa, bolsinha, querida. Né? E o cílio, que não tem que ser todo dia, né? Então, desenvolvem-se alergias, várias síndromes, né? Que a pessoa... de distorção da imagem, né? Acho que as pessoas têm uma preocupação extrema com imagem hoje por conta da rede social. A maquiagem, ela pega esse link, né? Porque é um filtro. A gente quer um filtro, por isso que hoje tem um grande boom das maquiagens, dos cursos de automaquiagem, né, de profissionais também. A gente vem inserindo mulheres no mercado. Eu comecei minha carreira já pensando em ensinar, porque isso empodera mulheres, mas, ao mesmo tempo, as mulheres não conseguem mais se ver sem filtro, nem que seja uma base. Não se aceita mais ter um melasma, um olho que os cílios são curtos. As diferenças, elas passaram a ser menos aceitas. Porque é uma fábrica de harmonia facial, né? Anne, quando você traz isso, eu lembro que o nosso cérebro, ele não diferencia dor física de dor psicológica. Então, se a pessoa perdeu uma perna, são as mesmas áreas do cérebro que são acionadas para um luto ou a perda de um relacionamento. Ou essa mulher que não foi aceita ali numa festa.
se preparou tanto e ela não estava adequada. Somos seres gregários, a gente precisa se sentir pertencente para sentir segurança. Isso. E a paz, que é do mantra da campanha desse ano, é paz, equilíbrio e saúde mental. A paz é essa, eu entendo, a campanha também como uma habilidade, pode ser desenvolvida esse estado de segurança e de presença. Porque se a gente depender da aceitação do outro e de que todos os boletos estejam pagos e de que o look esteja em dia, como é que a gente vai ficar? Você tocou um assunto interessante, o boleto. Eu fico agora fazendo esse link entre saúde mental e maquiagem. Ela falou tanto dos artistas, a gente percebe assim, o que tem por detrás daquela maquiagem, Exato. certo? Tem dores, tem sofrimento, tem uma série de coisas. E o artista, ele não sofre uma pode pressão mostrar, muito né? grande, né? Porque ele não pode mostrar, externar essas coisas, certo? E muitas das vezes detona a questão da saúde mental. Quando você falou em boleto, isso me ocorre. Assunto é bem- Quando você falou em boleto, eu fico pensando na seguinte coisa: o quanto a questão econômica do nosso país tem afetado as pessoas psicologicamente quando não conseguem pagar os seus boletos. Kilder, é um dos aspectos aqui da roda da saúde mental, que é o financeiro. Os divórcios acontecem principalmente por conta do financeiro. E aqui não é só aquisição de dinheiro, quanto dinheiro a pessoa tem acesso, mas como ela gere, como ela se relaciona com o dinheiro. É uma das maiores causas de transtornos mentais, diagnosticados ou não. Olha o estresse que a maioria passa pelos boletos. Aí você remete ao topo da pirâmide, né? Um governo que tira muito do contribuinte, certo? Só pensando em arrecadar e sem, ou às vezes tem esse conhecimento, mas afeta famílias em todos os sentidos. Como você falou mesmo, separações por questões econômicas mesmo, tá? Então, Você imagina um salário mínimo. A maioria, 90% das pessoas, 97% das pessoas, elas vivem com até 3 mil reais. A classe média hoje é 15 mil reais. Classe média alta no Brasil é 15 mil reais. O que a gente faz com 15 mil reais? De um modo geral, tá? Eu sei que eu estou fora da realidade da maioria, mas você vai pagar um plano de saúde, é R$ 1.500, R$ 2.000. O que uma pessoa faz com R$ 1.800? Como é que isso não vai afetar a saúde psicológica? E a gente pensa, porque muitos entendem a saúde mental, ou a melhor, a doença mental, como uma patologia clínica diagnosticada, e não é. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, esse conceito é mais amplo. A saúde mental é qualidade de vida, é a nossa capacidade de superar as adversidades, é a nossa capacidade de colocar os nossos talentos em pauta. E da gente se autorregular, ter recursos internos e também materiais para consolidar a vida. Então, se eu trago, e é a ideia do Janeiro Branco, é tirar esse estigma, essa limitação apenas da clínica, dos diagnósticos, e ampliar, porque não tem... Levante aí e me mostre quem você conhece que não tem um estresse, uma preocupação, ou que alguma vez na vida não se perguntou, meu Deus, eu não vou dar conta, ou que não disse que iria desistir de algum projeto que começou porque não estava dando conta. A gente estava falando lá atrás sobre as mães, né? Mulheres. É empresária, né? Ser mãe é um luxo, né? E que a gente conversando ali sobre isso, eu não me dei o luxo de ser mãe até então, aos 37 anos, faço agora em fevereiro 38, porque eu ia ter que parar a minha carreira. Aí você fala assim, peraí, mas eu preciso escolher, né? Então, esse grito de maternidade eu tive que abafar para me dedicar a uma carreira e também negligenciei muito minha vida pessoal em prol de desenvolver algo maior. Porque eu não tinha esse sonho de estar apenas em um estúdio. Apesar de que eu acho, né, a renda, muitas mulheres queriam, né, essa vida de ter um salão. A minha visão era um pouco maior. Eu queria mais do que ter um salão e ser só maquiadora, né? Então eu digo, não, peraí, eu preciso desenvolver outra coisa. Me formei em gestão de eventos,
buscando um posicionamento maior e desenvolvi, dentro dessa coisa da área educacional, levar as minhas alunas para o trabalho, para o mercado. Então, eu investi primeiro em formar maquiadores, entrando, né, pelas escolas de nivelamento profissional, que eu já dei aula em todas, inclusive, né, Sesc, Senac. E eu olhava aquelas meninas, elas não tinham uma noção de como se inserir no mercado, de como começar, onde é que eu vou aplicar o conhecimento que eu tenho e agora eu vou fazer o quê? Eu falava, não, eu preciso direcionar essas mulheres. Como é que eu vou fazer com elas, né? Só de boca, não tem como. Às vezes ela não sabia por onde começar. Então, eu desenvolvi um trabalho secundário, né, que é o Makeup Group, que eu formo as maquiadoras e levo as maquiadoras para os eventos de Salvador. Então, elas já começam... Que né? maravilha! Ou seja, está tomando curso de maquiagem e já é presenteada em estar ali com um artista. De repente, é o artista Isso. a fã. Deixa eu contar para vocês. Quando eu fiz o Postura de Dona 4, que é um treinamento de autoconfiança e comunicação para mulheres, eu convidei a Anne para fazer a maquiagem de todas elas, né? Arrumar essas mulheres. Me arrumar, a artista. Tive que convidar a maquiadora da artista. E Anne levou uma das suas alunas. Ex-aluna, né? Que Que é maravilha. Cassandra Que, Franco. inclusive, maravilhosa profissional. Anne, eu quero destacar aqui, Anne foi a profissional mais rápida e boa. A soma dessas duas qualidades. Porque a gente fez um evento que ela fez 3 maquiagens, 3 penteados em um dia em mim, fora os atendimentos que ela fez às participantes do meu treinamento. Foram 10 mulheres. Da imersão. A gente tinha uma média de 30 minutos Para fazer. E assim, nesse nível que vocês estão vendo aqui. Ela é a nossa maquiadora aqui da rede GAC Podcast. E é nesse nível aqui. Quando vocês me virem assim, porque foi ela. Quando vocês me virem normal, porque fui eu. Porque nem sempre, né? Nem sempre vai Antes de eu fazer uma pergunta para a Thaisa, tem algum artista, assim, dos que você trabalha, que você tem a afinidade, quer mandar um alô, um beijo, um abraço para esses artistas que estão aí, de repente, já estão te acompanhando, né? Um afeto, assim, que eu tenho por Saulo Fernandes, que é um ser Sou humano fã desse cara, incrível. Né? Bom demais. Né? Eu tive a satisfação de gravar com ele uma série. Ele não gosta de maquiagem, ele não gosta de filtro, tá? Ele é todo naturalzão, Isso. né? E o ser humano que ele é, aquilo tocou minha alma, né? Eu gravei um clipe com ele de abertura para o Hotel Rede Costa do Sauípe, que tá passando, inclusive, no cinema. Eu fui assistir lá e eu vi o clipe e eu fiz assim, eu maquiei. Mas como foi que você maquiou? Qual foi o tipo de maquiagem, já que ele não gosta de maquiagem assim? Isso, Como foi que você fez? Audiovisual, a gente precisa trazer uma imagem saudável do ser humano, né? Não é aquela maquiagem que transforma, como a gente gosta dessa maquiagem de filtro, de blush para mulher, né? Todos os artistas de televisão, para estarem diante da câmera e dessas luzes todas que eles não estão vendo, né? A nossa parafernália, que eu chamo de parafernália de audiovisual. Tem muitas luzes em cima e são várias tonalidades. Então, existe a necessidade da gente deixar a pele com um aspecto mais saudável, porque o brilho da luz sintética é diferente na nossa pele quando a câmera capta e parece que tá suado, que tá sujo, desesperado. Então, qualquer brilho, a gente pega a toalhinha e seca. A gente precisa da cara da paisagem. Exato, a cara de paisagem. Que coisa interessante, né? Então, Saulinho, né? Quando eu maquiei ele, por isso que eu mando um abraço aí maravilhoso e caloroso pra ele. Ele não queria nada daquilo, ele só queria gravar a música dele, que era linda. Isso de ser baiana é um lance. Me dê a chance. Nossa, que voz, hein? Artista. Você canta também? Canto. E também sou atriz, né? Nossa, Que maravilha. lindíssima. Depois eu vou bater um papo contigo, que eu tenho uma música aqui, ó, antiga, que eu tentei colocar na abertura de verão, mas a gente não tem acesso, aí fica complicado. Mas a gente vai conversar depois. Eu queria... Tem alguma pergunta? Eu queria trazer o subtema mulher. Eu queria perguntar para a Thaisa.
Tudo bem, porque aqui a gente está cheio de aqui gente. é ao vivo, hein? Aqui é ao vivo, a audiência aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas Abrir pra para vocês. perguntas Já da audiência. trouxe a lanterna para colocar na cara dele? Não A trouxe. lanterna foi Não ótima. trouxe, senão A gente ela tem vai planos em breve. ousados. Planos ousados. Eu queria perguntar para a Thaisa se tem dados específicos sobre as mulheres. Porque eu tenho assim, só uma suposição que a gente está mais doente que os homens. Sim. Ah, tá. Pode sim, explicar, por sim. favor? Pelo menos 20% Claro que mais. faz sentido isso aí. 20% A mulher é mais. uma carga muito pesada. em Exatamente cima. por esse Mas motivo. sabe por quê? E Porque vou- eles não fazem as coisas certas, precisam de orientação. Então a mulher tem que ficar orientando os homens, explicando, ensinando, direcionando. Aí deixa a gente estressada. Eu vou confessar aqui ao vivo e a cores, Polêmica. certo? Que Mas é esse uma polêmica podcast, necessária, né? esse podcast, eu já tinha esse projeto durante muito tempo, mas eu sempre quis trazer ele completo, tudo já pronto, babá. E diz aquele ditado, né? É o melhor o feito mal feito do que o não feito. É melhor o peraí. feito do que Do que perfeito. perfeito. Peraí, tá Pronto. vendo? A gente tem que ensinar, peraí. É Mas a melhor gente vive orientando, gente. O feito... o feito do que o não feito, não é mal feito, esqueça. Elimine essa palavra, essa expressão. E é? É. Então tá bom. Ou você pode dizer também, o ótimo é inimigo do bom. É. O ótimo é inimigo do bom. O que você não pode é deixar de fazer. Mas não é que vai fazer mal feito. Não continue essa narrativa, não, porque eu tô aqui, aí você quer dizer o quê? Mas Olha, Rapaz, perfeito eu disse também que era não polêmico. precisa. Corrigido A ao questão- vivo e a cores, rapaz. Eu trouxe, entendeu? Eu trouxe o cinto. Tá vendo Não aí, Wilson? precisamos do rolo do macarrão. Eu trouxe o cinto. Mas O vamos lá. rolo do macarrão da deixa eu esposa, concluir. cara. Do macarrão. Tão necessário. Deixa eu concluir aqui o que eu estava falando, a minha confissão. Esse podcast ele só saiu porque tinha uma mulher à frente, a minha esposa. Quando é que vai ser? Eu, calma, ela não vai ser logo. Aí já fez os contatos dela, já trouxe, saiu primeiro. Rapaz, a mulher é uma coisa fantástica. Um beijão para minha esposa, doutora Débora Abreu. Que hoje não está aqui, eu não sei o que vai ser da nossa vida. Que tudo dê certo, Deus. Vamos lá, você falou que iria engatar uma pergunta, Isso. ou eu É, posso... ela ia continuar, a gente começou a fazer confusão aqui. Foi. Das 20% mulheres, mais ó. mulheres do que os 20% homens mais deprimem e suicidam também. Por quê? Por conta do que ele falou, essa carga, essa sobrecarga. A mulher, assim, a gente vive num país sem pai. A maioria das famílias são de mulheres solo. A maioria. Então, não é o lugar natural da mulher ela carregar tudo sorrindo. Não é natural. Não é biologicamente ótimo para essa mulher que ela esteja provendo, cuidando, ensinando. Não é. Ela pode fazer. E aí, quando a gente traz aqui no conceito da campanha o equilíbrio não é dar conta de tudo, porque a mulher dá conta de tudo. Isso aí ela faz. Mas é dar conta dos papéis e das demandas com leveza, com presença, sustentando o processo, gostando da vida que tem. Quando acorda, tá hora de dormir. Não precisa ser todos os momentos, mas eu preciso entender que a gente não tem garantia de quanto tempo a gente vai estar aqui. Essa mulher tem uma série de demandas. Ela é cobrada pela estética, pelo desempenho, pela prontidão. A mulher é cíclica. Eu digo sempre, ó, se você quer estabilidade, converse com um homem. Porque o homem sol nasce todo dia, mesmo horário, se põe Tudo todo igual dia, na vida objetivo, pronto. É mulher lua, né? Mulher lua. E Agora, o se homem você sol. resolveu Eu se tô casar... lascado aqui, ó. 3 mulheres contra 1. Sempre. Socorro! Na Olha isso! verdade, não é contra. A grande onda para mim é isso, não é contra, é a favor. Porque se nós fôssemos contra o masculino, a gente não doutrinava. Porque era só olhar e falar, oh, não vou perder tempo. Não, Algumas Anne, desistiram, não, né? Anne, mas a gente doutrina para poder a gente ter alguns anos a mais de vida. É, ainda tem isso. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, ó. Que forte isso. Mas é o que vocês fazem. De feminicídio, inclusive. Não, esse aspecto Eu quero registrar aqui. Eu vou isso é registrar aqui. fortíssimo. Eu não vou me casar de novo, tá? Só quero dizer aqui. Não? Nada contra, mas deu. Pra mim, deu.
Já casei 2 vezes. Não, por enquanto, né, gente? Pode mudar, tudo pode Não, mudar. muda, por favor. Por Eu enquanto, não Por sou a favor do enquanto. determinismo. Essa coisa, pra mim... mas por enquanto, eu já me separei 2 vezes. Tudo bem, todos maravilhosos, os meus ex-maridos, são pessoas boas. Mas assim, cansei de orientar. Cansei, quero ficar na boa, na paz do janeiro branco. O ano inteiro, agora. O problema é que você tem a panela, mas não encontrou a tampa ainda, né? Tem que ser uma Então, a gente tava tampa. Se tiver alguma a gente tampa fala aí, sobre isso. se apresente, mas não vai morar comigo. Eu tô logo avisando. Vá pra tua casa, eu vou pra minha. Vamos lá. Agora, Você tá rapidinho, falando sobre o Thaísa. homem vertical, né? Que É, é que a gente sobre falou lá atrás, isso, sobre esse homem que é do futuro. Nós estamos criando uma sociedade diferente. O homem, Entendeu? ele precisa se preocupar com os Chega, afazeres o olho e dele tá tarefas piscando da aqui. casa. O olho dele tá Eu piscando tô- que eu tô vendo. eu tô observando porque, assim, eu confesso que eu mudei muito. Que bom. Olha, para mim, casamento é sagrado. Eu nunca pensei em casar para descasar. Mas aconteceu, tá? Encontrei uma outra pessoa. Essa pessoa, com 19 anos, uma pessoa um pouco mais madura, certo? Essa pessoa, com a maturidade que eu não sei de onde é que essas mulheres têm essa visão. É sobre certo? isso. Com 19 anos, me colocou no bolso direitinho, me moldou. É o que a gente faz. A certo? inteligência E feminina. Hoje eu sou o que sou. Eu amo. Ai, não, essa visão, o homem masculino, Não, né? o homem inteligente, que a gente chama de o homem curado, o macho curado, que a gente É fala. curado. O homem curado, a gente se comporta assim. Isso. Valorizando Ele a mulher, engrandece engrandecendo a o mulher. útero. Porque de onde Meu ele moral, veio, mais ainda. inclusive. E é isso. Não é sobre a superioridade, é o lugar que a mulher tem, o feminino tem. Por quê? Porque a gente que traz a vida, né? A gente que, inclusive, insere esse ser que se acha soberano, porque o problema do machismo é esse. É que o homem Eu já masculino, fui machista machista, ele acha que ele é superior à mulher. Mas não é, são duas potências. O sol precisa da lua. Então, se a mulher não fosse cíclica, ela não teria oportunidade para trazer a vida. Você está falando de Porque a gente mulheres está falando de sábias também, hormônio, né? de sabedoria, de inteligência. Porque a mãe é que insere a inteligência no ser. Ela ensina a falar, ela ensina a comer, ela ensina a andar, ela ensina a ser humano. Ai, Então, se que ela não lindo, fosse meu inteligente... Deus. Arrepiei. Que qualidade de. Gente, E você, Arrepiei. gente, eu tô assim, ó. Deus fez a gente para sermos uma coisa só, humanos. Isso. Ser humano, ele deu esse nome. Ó, Deus fez o pé de caju para dar caju. Só isso. É bem óbvio, a né? mãe foi lá, criou um enxerto e hoje tem caju. Que não sei das ótimo. quantas, caga. Que ótimo. E que deu inteligência ao Caju. homem para poder fazer tudo isso. Mas fez o ser humano só para ser humano. Exato. Então, se a gente se distancia da humanidade, a gente está se distanciando de Deus, a gente está se distanciando do que é saudável. Aí já entra no janeiro branco, a gente está se distanciando da nossa centelha divina, do nosso ser espiritual. Exato. E imagina você que a mulher apronta esse humano para ser e o masculino é que leva para o mundo para viver. É para ter? Se ele não foi Masculino é comprar uma potente. carteira de cigarro e não voltou nunca mais. Exato. E aí o Foi ser comprar humano o se pão e perde se porque criou outra ela família tá no ali caminho. Que é uma preparando. realidade massiva. Eu penso, por exemplo, a abelha, né? Sim. A abelha, ela fica lá dentro da colmeia, procriando. Pronto, o zangão que leva a abelha para onde ele vai. Aí esse ser que não tem quem leve para a vida se perde financeiramente. Quantas mulheres que não tiveram Tem que tá pai... menos Peraí, zangado, né, audiência. pra poder lidar Você com que isso. entrou agora no canal Burburinho ao vivo e já ouviu caju, abelha e zangão. Continue aqui. Sol e lua. E sol e lua. Continue aqui. Na verdade, nós estamos falando sobre um tema relevante para todos nós aqui, que é sabermos lidar com tudo que a gente tem que lidar, que é o dinheiro, é o trabalho, é a produtividade, e não morrer de ansiedade, de depressão. Então, é porque a gente é assim, entendeu? A gente fala, tem abelha, vem um zangão, tudo isso, porque é uma forma da gente conversar de forma natural.
Mas o assunto é um assunto muito relevante. E Thaisa está trazendo dados que eu não vejo esses dados tão claramente. Inclusive, eu faço pesquisas, eu faço muitas pesquisas, porque como eu tenho clientes de muitos ramos, muito segmentado, eu preciso fazer pesquisas. E quando eu faço pesquisas, eu não encontro esses dados. Eu queria que você dissesse para a gente, para nossa audiência, onde a gente pode consultar esse tipo de dado? Numa fonte segura e oficial. O Janeiro Branco é uma campanha que foi criada em 2014. Como eu disse, se tornou lei federal em 2023 e é mundial, só que é genuinamente brasileira. Esse ano, gente, criou-se a campanha baseada aqui, ó, no post-it. Por que post-it? Que legal! Porque o post-it ele é associado à pressão, a uma atividade, a algo importante. Você não vai ver normalmente escrito num post-it: você é linda, você é maravilhosa, eu te amo, você é perfeita. Você vai ver isso. Só se o marido quiser se remediar, fez alguma besteira, e coloca lá no espelho um post-it, você é alguma coisa. Agora, diante dessa nova ideia, desse novo conceito de associar o lembrete, o alerta, à sua saúde como prioridade, como a coisa mais importante da sua vida. Porque além de ser a coisa mais lucrativa de qualquer ser humano, sem a saúde mental a gente não consegue fazer nada. Eu posso ter o dinheiro que for, se eu não tiver saúde mental, eu não desfruto. Eu posso ter o melhor relacionamento, os melhores parceiros. Já pensou você rasgando o dinheiro? Rasgando dinheiro. Eu posso ter as melhores pessoas do meu lado. Se eu não tiver saúde mental, se eu tiver com a minha mente apertada, eu não valorizo, eu não sei me comunicar, eu não socializo. Eu posso ter o trabalho que eu sonhei, que eu busquei por anos, eu alcanço, e se a minha saúde mental não estiver presente, eu perco. Então, a saúde mental é a base para tudo. Você tá bem, A não? fonte... Sua saúde mental? Eu não tô, não, mais ou menos. Meu olho tá tremendo há mais de 30 dias. E aí, quando a gente trata de fonte segura, a campanha criou um manifesto, gente. Esse manifesto, ele é público e aí que tem todos os dados seguros. Aqui, contexto global. Pode dar uma olhada aqui, eu trouxe para vocês verem. Mas qual o site? Eu quero que você fale bem... Janeiro Branco. Vou entrar aqui agora no janeirobranco.org.br. janeirobranco.org.br. Lá tem o kit da campanha deste ano, que qualquer pessoa pode fazer uma contribuição de R$10 para o Instituto e baixar todo o kit. Panfleto, faixa, cartaz A3, tudo está pronto lá. E o manifesto. Os empresários, que a gente está aqui na rede GAC Amigos do Comércio. Comércio é tudo. Quem não quer ser amigo do comércio, sinto muito... Não. Tá fora da vida real. Porque o comércio faz tudo acontecer. Né? Envolve tudo. Envolve dinheiro, envolve saúde mental, envolve tudo. É interessante a gente dizer aqui, para nossa audiência empresariada, que precisa entrar no janeirobranco.org.br, convidar a baixar, né? Mas pode convidar você para fazer o trabalho? Existem 5 ações nacionais. Todo sábado vai acontecer uma ação no Brasil inteiro. Então, a mídia, as empresas, todo mundo precisa se mobilizar para isso. A próxima ação, que é no próximo sábado, é a distribuição de cartazes. A gente vai colar cartazes pela cidade e o Brasil todo e o mundo. Esses cartazes que estão no kit. No sábado seguinte é panfletagem em pontos estratégicos, tratando de... Não é jogar panfleto, não, gente. É conversar com outros seres humanos. Dizer, sua mente está boa? O que você está precisando? Olha aqui a campanha. O que é que você colocaria nesse post-it aqui? Mas eu tenho uma queixa. Eu tenho uma queixa aqui. Tem, diga. Eu tenho ao vivo. Pode dizer. Aí eu entro aqui no janeirobranco.org.br. Mas eu só vou entender as coisas se eu baixar o kit? Não. O kit é para você ajudar a campanha a aumentar. É um material gráfico o kit. Mas tá tudo aqui online. Aqui no virtual eu consigo... No virtual, o Instituto tem toda a informação. O Instagram dele também tem toda a informação do que eu estou falando. Se você quiser ajudar... Se você quiser imprimir panfletos, se você quiser imprimir cartazes e colocar aí na sua padaria, na comunidade, entendi. Aí você acessa dessa forma. R$10 só? Só. Bom, o empresário que não puder pagar R$10 para a saúde mental da força de trabalho dele. Porque com R$10 ele baixa o material, e replica da forma que ele for mais estratégica para ele. Aqui no time nosso, a gente também está oferecendo palestras, a palestra oficial gratuitamente nas empresas. A gente está fazendo todo esse movimento.
É um trabalho ensandecido. Então, precisa convidar os empresários a abraçar essa com causa, mesmo certeza. porque... Vai ter uma caminhada também, gente. Dia 31 finaliza a última ação, a caminhada nacional do Janeiro Branco. Então, cada cidade Se a pessoa vai quiser ter. participar dessa caminhada, faz como? Aqui em Lauro de Freitas, Thaisa? entre em contato comigo. Pelo Instagram. Pode ser pelo Instagram. Qual o seu Thaisa Instagram? Vitória Oficial. THIZA Vitória. Já falei que é com Z, Oficial. né? É, Thaisa Vitória Oficial. Eita, tem um H, né? Tem um H. É só para complicar. Tá Deixa ótimo. dificultar a minha vida. É chique. E aí, só entrar em contato, porque a gente já está com uma frente de trabalho, com o apoio da prefeitura aqui, de Lauro de Freitas, para fazer uma caminhada. Tem camisa? Se tiver Vai camisa, eu ter vou. camisa. Tô brincando. Vai ter camisa. Eu queria pegar esse é linda, gancho. né? Vai ter camisa. É uma campanha nacional. É. Ou seja, o governo apoiando uma campanha de saúde mental a nível nacional. Nacional. Aí, esse kit é voltado para os empresários, onde a queixa é muito grande em relação à carga tributária. Aí, hoje, a gente vê o convite para os empresários abraçarem essa campanha. Eu acho que seria uma grande oportunidade os empresários realmente abraçarem isso e levantar a bandeira do quê? Você percebe que o governo federal, certo, investindo numa campanha de saúde mental. Mas será que ele não percebe que essa carga tributária pesada influencia nisso? Com certeza que Pois é, tudo é aí que eu influencia. digo, A saúde precisa mental, convocar os influencia empresários a tudo. abraçar um projeto como esse e levantar, a partir daí, levantar essa bandeira. E não adianta ficar só de braços cruzados se queixando. Não, Porque o governo tira demais. Porque o governo... está desempregando. O empresário vem e demite seus funcionários e bota a culpa no governo. Kilder, esse é o ano desafiador para os empresários, porque em maio, a atualização da NR1, que é uma normativa, a NR1 é uma normativa que teve uma atualização no ano passado, colocando os riscos psicossociais como obrigatórios a serem prevenidos e que fossem criados planos de ação para que isso não acontecesse mais. Uma linguagem bem leiga. Então, antes eram mais riscos físicos, EPI, tal. Agora, desde o ano passado, é obrigatório que todas as empresas que tenham funcionários CLT e que, a partir desse mapeamento, exista ali uma queixa, o trabalho é extenuante, rola pressão, tem assédio, existe o questionário. E aí, se for identificado, tem que haver um plano de ação para diminuir ou eliminar isso. Por quê? Porque existe um rombo na Previdência. Hoje, a maior causa de afastamento são por questões emocionais, psicoemocionais. Então, Caramba, quem tem que pagar essa conta não tem junto jeito. com... Quem tem que pagar, não. Mas como é que funciona o sistema? O governo não vai pagar essa conta sozinho. Vai repartir com os empresários. Mas não está tudo perdido. Por quê? Por mais que venha mais uma burocracia, mais uma coisa para dificultar o empresário, né? Eu tenho que contratar mais um técnico, tenho que fazer mais um plano. Só que, no final das contas, quando ele trabalha a saúde mental do colaborador, ele tem mais lucro porque é a habilidade mais lucrativa. Esse trabalhador ele vai ter mais produtividade, ele vai estar mais presente, ele vai estar mais engajado, ele não vai estar saindo o tempo todo. No final das contas, quando a gente trabalha com o ser humano, quando a gente trabalha com capital humano, o lucro aumenta. Eu entendo essa colocação sua, mas não deixa de ser um custo. E é para aquele empresário Sim, que já está... e já é difícil. É injusto empresariar no Brasil. É difícil, é terrível. É por isso que eu digo... É absurdo. É preciso convocar, certo? E eu falo isso aqui através do Grupo Amigo do Comércio. É preciso convocar os empresários a abraçarem uma campanha como essa para, a partir daí, levantar essa bandeira, Sim, certo? De redução de carga tributária. Porque isso afeta todo mundo, desde do empresário aos seus colaboradores e às famílias dos colaboradores. Então, eu acho muito interessante a gente estar fazendo esse apelo aí. Os empresários também estão adoecidos, tanto pela pressão da entrega, como pela pressão tributária. Eu que trabalho muito com líderes gestores, muitos advogados, assim, escritório, a maior parte da minha carreira profissional foi desenvolvendo escritórios, advogados, gestores. Mas eu também lido com empresários de uns 5 anos para cá, de um modo geral, de todos os segmentos.
E eu vou te dizer, o sofrimento é absurdo. É um lugar de solidão, é um lugar de pressão. Ele não tem como partir aquilo ali. É um lugar de muita projeção, porque é difícil você ver um time que realmente veja a complexidade que é empresariar. Normalmente se projeta pai e mãe, entra-se numa postura de exigência com relação ao empresário. É difícil. Por outro lado, também tem alguns empresários e muitos que pecam, né? Que super exploram aquela mão de obra, achando que vai extrair esse leite infinitamente, aí essa fonte seca e aí ele troca. Existe os dois lados. Só que é maçante, é massivo, é agressivo o tratamento tributário, fiscal e burocrático que é dado às empresas no Brasil. Isso é fato. Ok, diante disso, o que o empresário vai fazer? Se ele não resolver isso, ele vai tomar multa. E por que ele vai tomar multa? Porque o Estado vai querer repor esse prejuízo. Ele vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha parte. E eu vou aproveitar que agora que eu tenho que ceder a isso, a mais uma exigência do Estado, pelo menos é para o meu time, pelo menos é para mim, pelo menos é para a minha equipe. O que fazer? Me diz o que fazer. Pelo seu nível de relacionamento com empresas, com empresários, você acha que os empresários, eles são unidos, eles se movimentam nesse sentido de unir forças? Porque, assim, nós vemos aí algumas organizações, entidades empresariais, certo? Que muitas das vezes não consegue mobilizar a classe empresarial. Dentro da sua visão, os empresários ainda são muito individualistas? Sim. Ou tem essa visão de agregar, são muito de somar? individualistas e isso é um equívoco, porque a oportunidade que eles têm de ter voz é se unindo. E hoje eles são, muitas vezes, pela sociedade, colocados como os vilões. Quando, na verdade... eles que exploram o país, né? Os trabalhadores. O governo vende a ideia de que o empresário é o vilão, o colaborador acredita, quando, na verdade, o governo está ali puxando... Na certo? verdade, o tira daqui e deixa de obrigarem. Na verdade, não é que seja só ao governo, gente. A gente vem de uma cultura, de uma história, de um sistema em que a gente passou a ver quem está numa posição maior que a nossa como alguém explorador. E isso por conta, sim, da nossa exploração, da nossa independência, como é que chama? Do nosso descobrimento, da origem, do descobrimento do nosso país por meio da exploração. Sim. Então, o que é que acontece? Você acha que isso sai do nosso chip mental assim? Não. A gente tem um chip mental preconceituoso, a gente tem um chip mental que acredita que quem está conseguindo ganhar mais é porque está usurpando. Está tirando de mim. Está tirando de mim. É uma mentalidade de escassez mesmo. E os coaches e etc. falam muito sobre isso, né? E eu mesma, quando criei o Makeup Group, que eu tinha que contratar mulheres, né? E para eu contratar, eu tinha que ter um CNPJ, né? Esse CNPJ eu recebo, pago os tributos. E eu percebi que alguns maquiadores, né, que não foram meus alunos, porque meus alunos já estavam doutrinados a esse estilo de pagamento. Eu recebo em massa e divido. Você precisa emitir nota para mim, então você tem que ser um MEI. Então, isso obriga o maquiador a ser um empresário autorresponsável, né? Mas a mim que estou subindo na escala, que estou contratando, ficava preocupada. Eu vou me desenquadrar do MEI. E agora? O imposto, o tributo, a preocupação. Mas o medo de crescer, porque eu teria que pagar imposto. Eu ia ter uma carga maior. E os maquiadores ao redor, que às vezes falavam assim, mas você pode pagar melhor. Peraí, eu poderia pagar melhor se eu não tivesse que pagar o imposto. Eu pago o imposto sobre nota. Então, eu preciso, além de colocar uma diária justa, né, um financeiro interessante para mim, empresária, eu tenho que botar a carga tributária, né, que eu vou pagar, eu estou pagando para contratar. As pessoas precisam entender sobre que, para mim, é uma falta base na nossa estrutura educacional, que é não ter... a matemática entra
uma matéria que é educação financeira. Educação financeira deveria ser uma matéria. Entende? Que a gente só vai ver isso se a gente passar pelo nivelamento de graduação superior. Que foi quando eu entrei no gestão de eventos, quando eu me formei ali, que eu entendi que eu podia crescer sem medo. Porque a gente lá estuda a educação financeira de uma forma melhor, né? Cálculo 1, Mais cálculo prático. 2. Exato, de uma forma que faz a gente querer crescer e não tem medo. Porque se você recebe mais, você tem que pagar mais mesmo. Ah, agora entendi. Né? Então, eu tenho que tirar de onde esse dinheiro? Como é que eu vou fazer isso para eu contratar, para eu crescer? Né? Então, eu, além de instruir outros maquiadores, outros colegas de trabalho sobre isso, eu falo, você tem que ter MEI. Para eu te contratar, você precisa emitir uma nota para mim. Aí que ele começa a cair na real, que não é só receber esse dinheiro na mão. Que esse dinheiro ele passa por uma porcentagem, outra porcentagem. Isso é outro bom PV. para amadurecer o pequeno empresário, o médico, que vai, né, sim. crescer. Isso. Porque eu estava conversando esses dias com umas alunas sobre quando eu era só cliente. Eu fui oficial da ativa da Força Aérea Brasileira. E eu era só cliente, eu só gastava. E era aquela cliente insuportável. Hoje eu vejo. Depois que eu me tornei empresária, que eu fui entender os impostos, os tributos, as dificuldades, a solidão, eu comecei a pegar mais leve, enquanto consumidora. Não estou aqui dizendo o consumidor, eu sou, nossa, amo o direito do consumidor e sei muitas coisas sobre o direito do consumidor. Já usei, inclusive, tem o portal consumidor.gov, que é excelente. Tem o Reclame Aqui, mas eu prefiro o consumidor.gov porque é institucional e já resolvi várias questões com empresas de telefonia. Mas hoje eu sou empresária e eu vejo essa solidão. Quando a gente passa pela situação, é que a gente entende um pouco. Então, por um lado, isso é até bom que hoje a gente está tendo. Vamos ver as coisas boas, né? A gente está tendo mais oportunidade de se tornar empresário. Antigamente, só podia ser empresário os grandes, os grandes nomes. Hoje, qualquer pessoa pode ser empresária. Isso também nos traz uma maturidade para a gente enxergar as dificuldades de todo mundo, né, ao redor. Inclusive, dá a oportunidade àqueles que reclamam tanto do empregador, Sim. Que acha que o empregador é explorador o tempo todo, aí abre um MEI, vai Vai abrir seu MEI. Agora, aqui, voltando para isso, para além da questão tributária, e aqui fazendo um link com a saúde mental, a cada interrupção num trabalhador, na rotina de trabalho, ele leva 23 minutos para recuperar a concentração anterior. Aí pensa, ou seja, você paga, o trabalhador, ele recebe R$ 1.800, na verdade não é 1.800, ele vai receber uns R$ 1.500. O empresário vai pagar quase 3 mil, ele recebe 1.800, mas o empresário paga por ele quase 3 mil. Só que está pagando por 8 horas, 9 horas de trabalho. Sendo que se ele não está presente, se ele não tem saúde mental, concentração e foco, ele vai estar entregando 3 horas de trabalho. O empresário paga 8, mas só recebe 3. Cultura, saúde mental. Por isso que eu falo que a saúde mental é lucrativa, porque a pessoa está presente no trabalho. Não adianta ficar impedindo na política da empresa que ele acesse o celular se a mente dele está apertada com os problemas da família, se ele não tem recurso interno para se autorregular, para separar, se a cultura da empresa não desenvolve a mente dessa criatura. Vai perder, perde muito. Então, é trazer essa consciência para esse público empresário e também para os profissionais. Porque ele passa a maior parte do tempo no trabalho, mesmo não estando com a cabeça ali. Se o trabalho for um lugar de cura e não de adoecimento, ele traz essa cura para casa. Muitas vezes ele mora num lar disfuncional, o bicho está pegando em casa, ele foge para o trabalho, mas a cabeça está em casa. E no trabalho ele não tem recurso, ele não tem um programa de desenvolvimento mental, ele não tem um programa de mindfulness, de meditação, não sabe respirar, não tem letramento emocional, não sabe o que está sentindo. Esse cuidado, essa conscientização é um ganha-ganha. Sim. É ganha. Gente, ninguém perde. Com certeza. Ninguém perde. Quando você é empresário, adota uma campanha, adota uma ação para cuidar da sua força de trabalho. Tira aquela força de trabalho do computador. Workaholic. Tira do computador um pouquinho. E vai para alguma campanha, alguma ação. Aí você pensa, poxa, ele poderia estar produzindo, não está produzindo, não está fazendo. Você está prevenindo
algo que pode ser muito maior. Você está aumentando a produtividade E dele. aumenta a Porque produtividade. quando ele reseta, ele consegue acionar áreas mais criativas do cérebro. E um cérebro que ele não tem descanso, ele não produz criatividade, ele não tem boas ideias, ele não tem É prontidão. o ócio criativo, né? De Exato, Domênico né? de Só Base. que tem- Exato. o burnout é exatamente daí que vem, né? Sim. Porque você não tem o tempo para pensar e organizar. E o ócio, ele produz criatividade, ponto final. Porque a gente sempre fala, né, que a mente vazia é a oficina. E não do diabo. é- O diabo é extremamente criativo. Ele é Nojento. criativo, porque ele trabalha com tentações, né? Inclusive no tarô. Na visão do tarô, né? é- Do arquétipo O de Yang. arquétipo, exatamente, né? É o lado Yang, que é o lado material, porque o Sim. diabo não é negativo, ele é uma questão humana, né? O homem, ele é tentado, porque o povo vê o diabo com chifres como algo É porque demoníaco, o né? diabo religioso, ele é Isso. ruim, todo ruim. É. Mas o arquétipo, Ele que é- é estudado por Isso. Yang, por Freud... Vocês pra- são perfeitos. Adorei a... Jungiano, né? Tá, continue. O arquétipo da carta do diabo, né? Traz pra o poder. matéria, pros prazeres do desfrute. É o poder. O poder. Né? E o diabo, ele é poderoso. Em todo filme, né? Quando ele aparece lá Todo como filme, vilão, ele é poderoso. A imagem, o arquétipo. Isso. O arquétipo. Exatamente. Traz, não a entidade É. religiosa, para quem Exato. acredita, É, né? favor. e quando a gente fala de dinheiro como poder, a gente está falando exatamente de ter dinheiro para frutificar os nossos vícios, o passeio. Melhor não, Nossos melhor não, desejos, peraí. frutificar os Peraí. vícios, frutificar Mas os tem uma nossos passagem desejos. bíblica, mas tem uma É, passagem... não no Gente, aspecto eu negativo. nem sou batizada. Polêmica, Quem sou eu polêmica, para sim. falar da Bíblia? Não sou nem batizada. Mas aqui, na minha humildade, eu vou falar aqui assim, ó. Tem alguma passagem na Bíblia que fala assim, que é para a pessoa você regalar-se, essa palavra que eu adotei no meu repertório linguístico, que eu achei muito bacana, Maravilhoso. né? Que Deus quer que a gente possa se regalar do nosso fruto do trabalho. Nosso fruto Sim, do na trabalho. verdade, é sobre a gente viver o melhor da terra, né? O melhor da terra é a gente poder viver o que há aqui. Então, é comer bem, é viver bem, a sensação de bem-estar. A gente quer dinheiro para gastar. Eu gosto de comer muito. Lanches, Muito. merendas. Comer muito é um vício Povo no lado negativo tá lagosta, eu do gosto disso diabo, aí, se for entende? me chamar. Eu Existe malho o lado pra luz comer. e sombra em tudo, assim como a luz a sombra, para que haja sombra, a luz. Exato. Ponto. Isso é uma questão muito do mindfulness. do Quando a gente mindfulness. entende Esse isso, pessoal é para que muito a gente quer filosófico. ter dinheiro? Esse muito. está- Peraí. Eu vou ler aqui, gente, que a gente tá arrasando. A gente tá arrasando aqui, ó. Tá muito Guto divertido Santos esse podcast, hein? Tá vendo? Que eu falei, não tenham medo. Eu digo, não tenham medo, venham. Venham, que é uma loucura boa, uma loucura saudável. Guto Santos 1. Que podcast poderoso, grandes profissionais e figuras humanas. Deixo um abraço especial para a Thaisa Vitória e Lina. Oi, eu também? Obrigada. Sucesso para vocês. Será que é Guto? Ah, será que é Guto da oratória? Guto, Ai, da oratória, Guto! nosso amigão. Ah, por isso que mandou um abraço pra mim. Um beijo, meu querido. Josiane Vasconcelos, 2136, amor. Bora melhorar isso aí. Pra que isso, 2136? Josiane Vasconcelos, 2136. Um combo de temas maravilhosos que agregam muito para a saúde mental e várias palminhas. Honra pra mim. Pronto, tá bom de comentário. Depois a gente lê mais. Vamos falando aí. Pergunta as coisas, gente. Abrir aí pra plateia, se tem alguma pergunta. Nosso estúdio nada. não tá formatado Tudo mal orientado. para ter visão da plateia, certo? Mas eu queria saber se a plateia tem alguma pergunta a ser feita para as nossas convidadas. Já que nós estamos no Janeiro Branco, e falamos de tantas ações que vão ser realizadas em sábados, o que é efetivamente a pessoa que está numa ansiedade, que é o Brasil lidera, inclusive, a ansiedade, segundo dados da própria OMS. O que essa pessoa que sente que sofre de ansiedade, ela pode fazer para equilibrar e melhorar essa saúde mental dela? Boa E se pergunta. tratando da campanha, a campanha traz uma ideia de uma tríade de solução.
Primeira questão, você precisa de autocuidado. E aqui eu vou falar já de 8 aspectos que vão elevar essa saúde mental, sustentar essa saúde mental no campo individual. O que é que eu posso fazer por mim e pelos meus? Tem as questões institucionais. Eu preciso buscar na minha empresa, que aí são as empresas. Aí a legislação, sobre o que eu falei da NR1. Qual é a outra perna? Eu preciso que as empresas e as instituições olhem para isso, olhem para mim, enquanto indivíduo e a minha saúde. Eu preciso buscar, eu preciso falar. Eu preciso dizer, olha, tá puxado, tá pesado, como é que a gente pode melhorar? Eu preciso falar. E muitas vezes é difícil porque existe o medo de perder o emprego ou de ter uma retaliação, mas é saber falar com jeito, né? E mostrar para esse empresário que ele vai ganhar mais sim se ele tiver um time saudável. Tá vendo, gente? Sempre tem que ter a comunicação persuasiva para Sempre, tudo. Sempre. Até para você dizer, oi, meu patrão, deixa eu te falar, eu tô mal. Você tem que saber comunicar, você tem que saber dizer por que que ele precisa se preocupar Sim. com você. O que é que você pode dar em contrapartida, Estou passando melhorar. por isso em casa. Como é que eu posso entregar algo que seja... Eu queria fazer uma pergunta. Vamos falar de custos. Hoje... Só que eu acho que ele perguntou na ansiedade. Ah, tá. Mas Tá, é porque ela não conclua, terminou. Porque conclua. quando toca... Achei que ela tinha fechado. Ser entusiasta, né? Eu também sou. Eu vivo isso há mais de 20 Ele quer falar de anos. novo do tributário, é? Não. Não Eu sei, quero vamos fazer ver. de custos e Custos. outra... E a questão política, né? Como já é lei federal, é trazer para os municípios, porque para que o município, os estados, eles tragam para o calendário e que tragam ações efetivas. Aqui em Lauro de Freitas tem os CAPs, tem as unidades de saúde, mas reforçar, né? Solicitar, buscar mais eficiência. Essa gestão daqui, ela está bem viçosa. A secretária de saúde, a Elba Brito, ela é bem viçosa mesmo, cheia de energia, cheia de boa vontade, acessível, gosta de abraçar, bem humana e bem eficiente. Aqui, gente, o que eu faço, Thaisa, na prática? Ó, quando eu vi, nem sei se vai dar para ver aí. Eu preciso olhar a minha nutrição. Eu sei que a gente gosta do docinho depois do almoço, mas olha só, não é tão caro comer limpo. Não é tão caro comer limpo. E se eu como limpo, o meu cérebro ele vai ser mais funcional e eu vou ter mais concentração, eu vou ter discernimento, eu vou ter mais energia. Como é que eu vou falar de saúde mental com alimentação suja, ruim, deficiente? Não tem como. Eu preciso olhar para o meu sono. O meu sono é a oportunidade que eu tenho de regenerar o meu corpo. Se eu não durmo, se eu digo que eu tenho orgulho de dormir 2, 3 horas por noite, eu estou me matando. Eu preciso dormir. Você quer enlouquecer uma nação, deixe ela sem dormir. Você quer dominar o ser humano. Quantas mães aí que tem privação de sono? Eu Só quase pensei enlouqueci. nisso. Só pensei nisso. Quase aí, quando enlouqueci. Você falou do sono. A pessoa enlouquece em poucas semanas. Se ela dormir 2, 3 horas por noite. Acabou. Não precisa de mais nada, só tira o sono da pessoa. Relações. Olha para as nossas relações. São relações positivas, que te engrandecem, ou pessoas que te diminuem. Olha para as relações, tem que olhar. Emoções, a inteligência emocional, buscar falar das emoções, um lugar seguro, buscar terapia social, buscar o que for possível. Pega o celular e começa a falar seus problemas, pega uma caneta e começa a escrever. Pega um da vida, fala Você sabe que a maior busca do ChatGPT hoje é por terapia no ChatGPT? Que horror. É horrível, mas é uma realidade. Eu não confiaria. Eu também não recomendo. Não é Mas recomendável. para muita gente. Mas para quem não tem R$50 para pagar uma terapia social ou 350 para pagar uma que é o preço normal, ou não tem um plano de saúde, é um recurso. Exercício, gente. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia, que é a realidade da maioria das pessoas. Vai caminhar de graça. Exercício. Faltam quantos aí? Só para eu fazer aqui uma... Exercício. 3. Financeiro, 3. ambientes e apoio profissional. Exercício. Parem exercício. Você vai continuar. Tá. Mas parem exercício. A gente que é mulher. Sim. Tá em casa. Agachamento. Fica fazendo agachamento. Teve qualquer oportunidade? Agachamento. Você vai estar exercitando o seu corpo. Você vai cuidar, que só a gente sabe o nosso desafio, a nossa luta com o corpo esteticamente. Então, você está ali, ó, se ajudando e você vai
isso vai reverberar no seu emocional. Porque quando a gente se Total. olha no espelho, depois de vários agachamentos, vários meses, vários anos, você vai se olhar no espelho e vai dizer, não preciso de monjaro, Sim. não preciso de nenhuma cirurgia. Cirurgia. Tô ótima e gostosa. Exato. É. A gente precisa falar Agora. sobre a estética, porque Sim, de outra sim. forma. De outra Agora, forma. a Sim. gente também não pode desconsiderar as objeções de passei É isso 12 horas no trabalho, passei 10 horas, porque é a realidade da maioria, talvez alguém nos escute aqui. 10 horas de um trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, preso no trânsito. Eu quero morrer em casa, eu quero pegar um controle remoto. Não Uma vai mulher dar para pode. agachar, não. A quando mulher chegar. não A mulher pode não pode, a morrer, mulher vai chegar porque senão e vai- a casa É. enterra ela. É. O filho tá lá esperando a mãe chegar para resolver E aí, isso. muitas vezes, Cartolina. sobra tempo, mas falta energia. É. Por conta do contexto. Eu sei que a gente está aqui para trazer melhoria, mas a gente também precisa considerar uma realidade massiva, que não é Realidade. total. Mas se não ela é acordar, se ela acordar e antes de ir tomar banho fizer os agachamentos, dá? É, Eu mas acho que é dá por que ela isso ainda que não cansou. Tudo Ela acabou de acordar. dá. Mas se o menino Meu- já acordou antes dela, se ela Isso. tem 3, 4 Eu tenho meninos, um- às vezes não dá. Eu sou É, a tóxica, eu tenho gente. um- Vocês já viram, né? É isso. Ela pode ficar com o neném no colo, agachando. Mas aí já Fica com sobre presa. a gente ser a super mulher, né? De querer abraçar o mundo, inclusive. Faço Eu não, tinha um chefe, né? Um dono de uma das escolas daqui de Lauro, inclusive, que eu dei aula, que ele me chamava de Itaú 72 horas. Por quê? Tóxica, tóxica. Itaú tóxica. Porque eu faço box, corro e faço academia. Dentro da minha rotina de ser empresária, professora, dona de casa. Porque eu sempre morei sozinha. E aí eles perguntam, como é que você dá conta? Né? E ainda sai maquiada, às vezes me maquiando no trânsito, eu passava botando. E aqui eu terminei Desliga o minha microfone dela. Desliga, Ela é tóxica. desliga, tóxica. é tóxica. Tóxica, é. E aí, eu mesma me perguntava, né? E aí, foi aí que eu encontrei esse caminho de trabalhar com as terapias com as mulheres. Ah, entendi. Notoriamente a saúde mental Porque eu dela precisei. estava Parece que tá tudo bem num agora, né? alto nível. Estava de alto nível. Estava de alto nível, E eu não notoriamente. conseguia, exato, porque eu saía do feminino, ia pro lado masculino, que eu tinha que estar com o corpo bom, porque eu mesma não conseguia, tá? Não eram as pessoas às vezes nem falavam, mas eu mesma não conseguia olhar para o meu corpo e dizer assim, não, engordei. Como foi que eu saí disso? Né? Eu ia em casa. Quando eu chegava em casa, eu ia pra frente do espelho fazer. Agachamento. Eu pulava Não. corda. Ah, pronto. Eu Olha. pulava corda. Eu tinha uma corda dentro de É casa, ótimo. então era 30 minutos de Gente, corda. Eu sei de Lá tudo vem a- isso. lá vem a Lúcida. Vamos lá. Dor, ó, vem a vamos Lúcida. lá. Ó. É, eu senti Ó, um a cansaço. gente precisa considerar que a gente é privilegiada, a gente não tem lugar Com de certeza. fala para algumas questões. A gente não tem. Algumas questões a gente não tem. Isso. E eu, neste lugar de não ter lugar de fala, é que eu estou falando que a gente vive numa bolha. Então, tudo dá para fazer. Eu consigo comer uma laranja? Consigo, mas se meu cérebro está inflamado pelo desgaste de trabalho, pelo excesso de atividades e pela privação de sono, eu vou querer açúcar. Sim. Eu vou querer conforto, eu vou querer afeto, eu vou querer paralisar. Porque o cérebro, ele é feito para a gente Aí dá uma sobreviver zona de conforto, né? e não para a gente se desenvolver. A nossa caixa aqui, ela foi criada para sobreviver. Quem quer se desenvolver é a gente, ousado, metidas. Tem nada a ver, ele só quer que Metidos. você fique vivo. Ele só quer que você fique vivo. Então, por isso que um boleto representa um leão, um mamute lá de 1 milhão de anos atrás. A gente tem o mesmo cérebro reptiliano, essa parte daqui E a de gente trás. vai trazer esse tema É a já mesma já, coisa, viu? é a Fiquem mesma aqui com coisa. a gente que tem mais. Então, o que a gente precisa considerar? Quando eu falo, eu olho para isso, é com muita empatia. O que você dá conta é fazer 10 minutos de agachamento? Faça. Se não deu conta, pelo menos não fique se afogando no açúcar para ter que não adoecer tanto. Vá tirando aos poucos. Eu quero fazer um convite. Embaixo do chuveiro, você vai agachamento. Eu segura no registro. Fique calado, Vai viu? no- é, Você não no- tá no- no lugar de fala. Não, tô brincando. Ele é eu homem, também- ele também é gente. Tô Ele é ser tentando- humano. Tô tentando pegar outros passos aqui, que eu perdi totalmente aí. Ai, bem, gente, rapidinho. adorei esse Ó, podcast. dia 11 agora, domingo agora, dia 11. Eu sempre faço reuniões com minhas alunas. E o nome dessa reunião é Postura Enriquecedora. A gente faz um workshop de planejamento. E agora, no dia 11, no domingo, eu quero convidar vocês duas para estarem presentes com a gente O lá público no... não é? Oi? E o público não vai ser cuidado, não? Claro,
minha gente, todo mundo tá convidado, meu Deus. Aí, no caso, eu vou ter que fazer reserva, né? Porque tá tudo certo já, reserva, quantidade de pessoas, mas quem quiser ir é só falar comigo. No Paris Delicatessen, lá em Patamares, a gente vai fazer essa reunião que é de sentar para lidar com metas e prazos. Como eu sou muito tóxica, eu acredito que eu preciso dessa pessoa para maneirar, porque, né, você é tóxica que nem eu. Então você vai falar e ela vai tentar desconstruir um pouco. Porque, na verdade, é assim, ó, também se a gente não conquista as coisas, a gente também fica como a maioria. Depressivo Fica também. como a maioria. É tipo assim, Que quem a sou maioria. eu na fila do pão? Quem sou né? eu? Você tem que ter autoconfiança. E para você ter autoconfiança, eu sou treinadora de autoconfiança. Ah, Lina, como é? Gente, é bem simples. São 3 passos. Se preparar, se arriscar e executar. Porque se você não executar, não tem autoconfiança que chegue. Você tem que sentar aqui nessa cadeira e ser entrevistada, se você nunca foi entrevistada. Você nunca pegou um celular para gravar um stories e ainda tá achando que não precisa não, só vai piorar. Só piora. Então, é Só melhor piora. você se preparar. Então, procure uma pessoa para lhe Sim. orientar. É como eu falo aqui, de apoio oratória. profissional. Seja Apoio terapia, seja profissional. mentora, seja treinadora, E se seja desafie. pastor, seja padre. Que for. Uma autoridade Peraí, que e a vai gente, te trazer. o link de onde está tudo isso é algo que a gente não tem lugar de fala? Tem. Gestão de tempo empresária. A gestão de tempo resolve, porque a gestão de tempo para dona de casa também é saúde mental. Mas a ela gestão de estava tempo- falando sobre um outro público, que é a maioria do brasileiro. Que é a não maioria do somos nós. brasileiro. É, a Nós somos maioria. privilegiadas. Eu falo a dona de casa por isso, porque Sim. assim, quando a gente fala em gestão de tempo, a gente está falando de que horas eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, mesmo Sim. tendo as demandas extraordinárias da maternidade. Mas se a dona de casa, ela tem uma agenda para organizar, porque ser dona de Eu acho casa é uma importante empresa. É o post-it, é o post-it. É o Minha post-it. casa- eu sou tão tóxica que minha casa é cheia de Por que que a post-it. saúde mental é a grande base? Porque o que que eu faço com a agenda bem planejada se eu não tenho energia para executar? Não tem, você não consegue, entenda. Eu consigo. Não é só organização. Eu consigo, Você tem que você tá bem. consegue acessar aquelas pessoas que estão realmente abertas, sim. Porque o que você traz é uma direção que é validada pela experiência de anos e quem confia no que você está dizendo tem o resultado. Mas isso é uma bolha que nós aqui vivemos. E quando a gente trata de Janeiro Branco, que é uma campanha nacional, mundial, está em todos os países, só que é nacional porque foi criada aqui por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, lá em 2014. Quando a gente fala disso, a gente precisa considerar que a gente tem recurso, que alguma fatia da sociedade, boa parte dela, talvez não seja alcançada pela nossa mentalidade. Mas a gente ainda assim precisa olhar. Porque eu preparo um grupo de mulheres ou homens aqui, mas aqueles milhões que estão ali excluídos vão, daqui a pouco, me afetar. Então, não é que eu vou ser Robin Hood querendo salvar a humanidade, não. É olhar. Você faz um trabalho, eu faço trabalho. Todos aqui fazem um trabalho. Mas tem muito mais pessoas completamente fora disso. Completamente sem acesso. E é por isso que a gente precisa da campanha. A campanha é para isso, gente. E por isso que é nacional. E por isso que a gente tem que ir para a rua. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu achei fantástico essa questão dessa abordagem sobre saúde mental e empresa e colaboradores. Eu queria saber assim, uma empresa hoje para poder estar dentro das novas normas que tem que estar dando essa assistência, isso a nível de custo significa... Não é absurdamente custoso. Mas, na verdade, eu não quero nem saber do custo específico. De dinheiro. Eu quero saber assim, se existe alguma organização que possa prestar esse tipo de serviço de uma forma coletiva para reduzir a carga do empresário. Nessa implementação da nova NR1, que você está dizendo, de responder O empresário ele vai ser obrigado a dar esse tipo de assistência. Ponto. Custo. Não existe uma organização pública que vá fazer isso pelos empresários. Existem profissionais. Certo. E A aí ele vai pergunta- buscar no mercado quem é consultor. Eu, por exemplo, faço isso. Eu tenho equipe que faz isso. E tem muitos profissionais que fazem isso. E os valores, eles variam entre 30 centavos por Mas a pergunta colaborador. minha, assim,
Em vez de eu contratar um profissional, eu contratar um grupo. Você pode pegar um funcionário seu, capacitar esse funcionário seu com o diagnóstico e com o plano de ação, vai ter que modificar algumas coisas leves ali na rotina, e esse funcionário seu, ele ser um implementador desse ajuste dessa nova NR1, ou você pode contratar um consultor de fora. Seria uma alternativa. Sim. E eu queria saber o seguinte: uma organização, uma associação empresarial de um determinado município, de um determinado bairro... Deveria oferecer isso. Deveria. Se não Poderia está oferecendo... Deveria. Poderia Se fazer não isso. está fazendo isso, está perdendo tempo. Deveria. Pronto. Oferecer um plano, né, de porque adesão, a gente- porque os empresários todos vão precisar disso. Quem tem A gente funcionário CLT... Temos nosso planejamento, convidar empresários a níveis locais, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho um empresário na Boca do Rio, por exemplo, que me procurou dizendo que tem um grupo de empresários que quer fazer algo pelo comércio local. Tá. Mas não tem adesão da maioria. Mas Como é acontece isso, em é vários porque lugares. algumas pessoas Mentalidade. acham que não vai dar em nada, É. não vai ter Mentalidade. como fiscalizar. E aí eu digo, como não vai fiscalizar se está mexendo com dinheiro, gente? Isso. Um concurso para auditor fiscal aí aumentou muito. Ou Abriram seja, para poder canetar. para poder canetar a partir de maio. E Então, não assim, é tão custoso, tão caro fazer esse ajuste. Não é. pronto. Eu queria lançar aqui uma sugestão para bairros onde o comércio é forte, municípios pequenos. Quando eu falo de bairro, falo nas grandes capitais. A se organizarem no sentido de números de empresas locais para desenvolver projetos de melhoria do comércio, inclusive essa Sim. questão da saúde mental, para Tô fazer uma dentro. coisa mais coletiva, com custos Sim, mais reduzidos. Com custo mais reduzido. Certo? Fica aqui o convite, o desafio. Pô, me chame. Tá? Pronto. Mais alguma pergunta? Não, já tô aqui com a cabeça cheia, tenho que ver aqui a roda, tem que fazer uns agachamentos ali, porque foi muita informação. Tem que cuidar do financeiro, das emoções, do relacionamento, entendeu? Ambiente, gente. Vou ficar Assim, ansiosa porque Tem é muita estudos. coisa. Por que a população carente ela sofre mais de questões mentais? O ambiente conta muito. O ambiente conta no cérebro. A estética, a limpeza, a luminosidade, o arejamento. Isso afeta diretamente a noção de distância, uma coisinha colada na outra. Isso para o cérebro adoece o cérebro. Ambiência. Ambiência física e ambiência, de um modo geral, cultural. E tem sido Som, ruído. muito Imagina, comentada essa questão da paredão. ambiência, né? Até mesmo para você se crescer profissionalmente hoje, já se fala. Fala Mude o de tempo todo ambiente, sobre isso mude agora, de né? relacionamentos, É. para poder Que a nós coisa somos, acontecer. resultado dessas pessoas que a gente mais Exato. convive. E, inclusive, né, uma coisa meio mística, o ano passado foi um ano 9. E é um ano determinante em encerramentos de ambientes negativos Sim. e relações negativas. Então, a vibração do universo era nesses términos. Então, veio o término de fulana, ciclana e beltrana na televisão. Nas nossa vida, as pessoas ao nosso redor estavam amizades de anos se ressignificando, porque é como se agora é um novo ciclo de 34 anos Ave que Maria, nós vamos misericórdia. viver um novo Estamos ciclo de com 34. 34? Sim. Pai, não era só 10? Não, porque o ano 1, né? Ainda bem que eu tô fazendo É, tudo é, certinho, É a somatória, porque eu não né? posso esperar. A para os 34, somatória. eu vou estar com 60 Aí eu Numerologia. vou estar A com 70 somatória anos. termina com 1. E aí, Isso. né? Esse Corram, ano corram. é o início de... corram é ótimo. É uma vibração mesmo, porque tudo é De vibração. início, Exato. do De cavalo. recomeço é o ano do cavalo. ano do cavalo. De tomar as rédeas dos seus projetos. A gente deu match aqui. Deu Deu match, deu match. Gente, mas é assim. Não é, olha só, o que Kilder trouxe aqui sobre ambiência, essa energia que a gente traz aqui, eu e Kilder, a gente também deu match, sabe? E a gente traz uma energia de realmente trazer algo valioso para a audiência. São coisas boas, sabe? Tudo que é bom, de boa fama, a gente quer perto da gente. Então, acontece que os nossos convidados sempre dão match, sempre se entrosa com o outro. Tem gente que me pergunta, como é que eu vou falar sobre sutiã, que é a nossa próxima entrevistada, e ansiedade, procrastinação, neurociência. A gente consegue.
A gente consegue essa- porque, ó, Essa capacidade de fazer esse link é fantástico. E essa, porque não também tenho e essa medo. conexão aqui com essa É. moça aqui é coisa É fantástica. louco, louco. Coisa linda. Eu tô administrando. Tem uma pessoa aqui que tá falando comigo, Luana Cardoso, não sei se você conhece, que é da área da estética. Eu sempre tive resistência para fazer sobrancelha permanente. Mesmo assim, eu fiz. E deu errado, é lógico. E aí deu errado, ficou horrível, afetou muito minha autoestima, a ponto de eu não querer sair de casa porque a sobrancelha deu errado. Como a gente estava conversando, cada pele tem uma oleosidade, tem um jeito, e a tinta ficou de outra cor. Ficou de outra cor. Quando eu achei Luana Cardoso, ela me acolheu, olha só. Ela me acolheu, o estúdio dela é lindo. Você estava falando sobre Ambiente. esteticamente e ambiente. Gente, você sente que você está entrando num lugar assim, preparado para você, lindo, lindo. Ela tem uma cadeira que parece de dentista, mas não é. Porque dentista ninguém quer ir, né, amor? Sinto muito. Dentista a gente tem medo. Depois a gente traz um dentista aqui para falar. E ela conseguiu corrigir a minha sobrancelha. E eu gostaria muito de trazê-la aqui. Só que ela disse que é tímida. Mas ela foi por postura de Dona 3, eu acho. Por postura de Dona 3 e fez o pitch de vendas dela. E, inclusive, na época, o companheiro dela conversou comigo, falou, poxa, ela tem muita coisa para agregar, mas ela tem essa timidez. Então, gente, você, que assim como Luana, tá resistente a vir, não confie na gente. Se você não confia em você, confie na gente. Perfeito. Aí, depois que você vier e ver que é tranquilo, é uma conversa, É incrível. você aí Mas vai é. conseguir Chama do podcast. se sentir segura. Eu sei. E bem, fica aquele clima. Rapaz, relaxa, aqui é um bate-papo. E aqui a gente aprende muito um com o outro. Sim, E, olha, De verdade. eu só tenho a agradecer a Deus porque, assim, desde quando nós iniciamos nosso podcast, a gente trago convidados aqui que acrescentou muito pra gente, a nível de conhecimento, de entendimento. Que é a ambiência, você lidar com Sim, pessoas perfeito. engajadas, né? Ambiência é isso, de você estar com pessoas que vão contribuir com o seu crescimento, né? Então, ande com pessoas melhores do que você. Eu acho que eles pecam quando falam Meio isso, exagerado, né? é. Um exagero, é É. uma coisa negativa, mas eu acho que andem com pessoas que contribuam com o seu crescimento. Sempre tem E algo a a mesma visão, complementar. né? Porque Isso. São diferentes. Estejam indo Eu, pro por mesmo exemplo, lugar, né? como profissional de uma área que as pessoas consideram futilidade, principalmente maridos provedores, Sim, né? Que olham e falam assim, mas pra que maquiagem? Deixa eu falar uma coisa, maquiagem é posicionamento, é postura. Postura profissional, sim. Tá? A mulher, às vezes, ela precisa de um artifício, nem que seja prender um cabelo. Né? É um enfeite, é um adereço. Né? É um Desde adereço os de primórdios, as posicionamento. tribos. Exato. Na Desde verdade, lá. a gente fala muito de Aham, índio. sim. Que colocam na história da maquiagem como se ela tivesse surgido com os índios, porque eles precisavam se identificar entre as tribos. Mas a gente fala de hominídeos, a gente vai falar de antes. Porque eu, como professora, eu precisei estudar mais profundamente para trazer esse conhecimento de uma forma bem embasada. O homem, para sobreviver, ele precisava se disfarçar na selva. Então, para ele sobreviver dos predadores, ele usava a lama e usava a pele do animal, para parecer um outro animal. Então, maquiagem é comunicação. Então, por que eu entrei no postura de dona, por exemplo? Não sou ali? besta nem nada. Com um acessório de poder. Maquiagem é um acessório de poder. Então, a Cleópatra, ela trouxe os delineados e o olho marcado, porque lá no Egito eles usavam o col, o cajal, né, que a gente chama hoje, que é aquele pigmento de carvão, para proteger os olhos da areia. Então, eles usavam porque ele grudava e não caía. Ele era cremoso, pastoso. Então, aquela mancha preta. E ela, como é mulher, o feminino, o delicado, ela trouxe aquilo com desenhos diferentes, com arabescos na lateral, que trouxe um poder, uma visão. Cleópatra não era bonita esteticamente. Quando a gente fala em harmonia facial, que isso, para mim, é superficial, apesar de eu ser maquiadora. E de usar, inclusive, os meus artifícios, já que eu sou tóxica. Quer casar comigo? Me apaixonei mais ainda hoje. Mas a gente precisa dela, viu? Porque Amei! senão Minhas amigas de infância. ela é nossa terapeuta de casal, a gente Amei. casa. E ela Ela é vem nossa aqui terapeuta na de casal. retaguarda, nossa madrinha.
Isso. Mas a gente não mora junto, O não. Você grilo continua da morando com seu consciência. marido. Isso. Ele é necessário, Agora o masculino é necessário. A tampa. Inclusive, eu falo na minha tampa, que eu acho assim, o seu comentário quando você falou, ela é tóxica porque precisa da tampa, é necessário. É. Exatamente, o sol precisa da lua, assim como a lua precisa do sol. Porque eu só descansei quando tive um marido. Eu também. De verdade, né, amor? De verdade. Sim, é. um homem Macho vertical. curado. Um homem Você sabe curado, qual um é macho curado. O macho curado. Um macho Porque assim, curado. ó, eu parei de carregar minhas malas. Um macho curado. Ele. Olha só como parece superficial, gente. Como parece. Mas por que parece? Porque a mulher ela foi obrigada a assumir esse papel da mulher que faz, poderosa. Gente, eu não carrego minhas malas na presença do meu marido. Por quê? Porque ele pode e deve e quer fazer isso. Então, a moça Gosta. carrega aqui pra mim. Pronto. Dê função. E homem gosta de ter Adora. função. Diga aí. Assuma, queridão, assuma. Quando a mulher faz assim, amor, pague esse boleto, você se sente o A gente cara. reclama um pouquinho, mas vai lá e Paga. faz. Não é gostoso? Não, É tipo assim, ó. Vou fazer. A palavra é minha. E quando ela E qual fala... é a palavra? Sim, Sim, senhora. senhora. Não, é sério. Vocês não ficam regozijados quando vocês dão um tique nas tarefas que a gente pede? É, de executar, de ser Sério, útil. consegui fazer, resolvi. Ai, meu Deus, resolvi. Na casa é assim, ó. Tem que fazer isso. Aí eu, quando chegar o quê? A coragem eu faço. Que aí é que eu falo a liberdade que o masculino precisa ter pra executar também. Não é no meu tempo. Não. Que aí a mulher tóxica, aí Lerdo, que tá o lerdo, tudo problema. Aí, Né? essa coisa do tempo, É, isso o tempo, a importante. gestão de tempo do Viu, minha cara, comadre? eu não quero que ele Doutora Débora faça Abreu. no meu tempo. Porque eu sei que ele é um humano e ele é diferente, né? Ele é diferente, a gente tem que querer Ah, ele é. tudo no nosso Ele é tempo. diferente. É diferente, né? Diferente. Rapaz, e quando... Eu fui tenente Vamos oficial da aeronáutica e soldado eu pensando, eles são diferentes. São. Eu tenho É. que ter paciência. Isso. Mas a inteligência é toda da mulher. Então, se a gente não tiver ali pra poder dar ordem, ele também não vai fluir. Vai não, fia. Não vai. Só Arthur que vai. Mas Arthur é Não, nosso. a tua é pronto. Aí é uma falha da Quando a gente Matrix. admite que nós somos todos falhos, a gente aceita a posição do outro. E outra, não estendendo isso para todos. Eu falo Todos. Ai, todos. meu Jesus. Eu acho importante esse link, porque eu não tô falando só da relação afetiva hétero. Eu tô falando do masculino que, às vezes, em uma relação homoafetiva precisa ter. Que é uma pessoa que pense como o masculino e uma pessoa que pense como o feminino, independente de sexo, sem sexismo. Isso é muito importante, porque eu tô falando de, por exemplo, casais homoafetivos que são extremamente curados, que eu vejo quem faz o papel feminino. E quem faz o papel masculino, né? Que é o cuidado com a casa, a organização, a inteligência de dizer, ó, porque às vezes eu vejo os homens, né, de uma maneira geral, eles vivendo o aqui, agora. Foi por isso que eu me separei, viu, gente? Foi por isso que eu me separei. Porque eu sou a tóxica. Isso. Existindo. O aqui e agora, ele existe. Ele homem. tem o direito de existir. De descansar. Mas eu trabalhei o dia vídeo inteiro. interessantíssimo. Eu trabalhei o dia Entendeu? todo. Cheguei agora, você já vem. Mas eu o quero homem, ele descansar. não tem essa capacidade de pensar em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Ele vai pensar Não. no aqui, agora. A mulher não. Ela está pensando em Por 50 isso que as mil mulheres coisas ao estão mesmo tempo. 20% mais Mais adoecidas do que os homens. Exato. Então, ela precisa de alguém para ela delegar essas 60 mil tarefas que ela tem na cabeça dela. Vários homens. Exato. E tem que ter um Compreende? preparado pra isso, né? Olha o que eu falei. Mas amiga. Não, não. Ó, deixa eu ler aqui Pera aí. o Vários homens. nada. Gente, o melhor da vida esse podcast. Nathalie. Vários homens. Tá aqui assim, ó. Vários homens. Só é. Que conteúdo rico. E saúde mental é algo extremamente importante de conversarmos e ter essa visibilidade. O ambiente que estamos conta muito. Aqui é Nathalie. Eu acho que essa Nathalie é a designer. Não sei. Nathalie. Jamile, que é uma excelente designer. Uma menina, excelente designer. DNA de notícias colocou aqui. Importantíssimo para empresários e empreendedores. Parabéns. Abraço, Carlos Sobrinho. Carlos E a- Sobrinho, foi, te Tava- apresentei ontem. Um Encaminhar abraço pro ao meu fechamento aí amigo agora. Carlos Sobrinho.
Vai acabar, viu, gente? Entendeu? Vai acabar? Vai. Olha, Acabou, na verdade, já. Nossa. nossa Mas live assim, já tá... Nesse corte seco. Não. Últimas palavras. Isso, exatamente. Ela quer dizer agora as últimas palavras. Isso, é que ele que vai falar, porque eu sou aqui a tóxica, né? Então Aí não vamos quero lá. mais falar que eu sou tóxica. Ai, me divirto. Já encerrando aqui o nosso Isso, podcast de hoje, Tão nosso divertido. primeiro bloco. Tá? Nós teremos no segundo bloco, teremos a Lígia Ochoa e Lúcia Barbosa da Lingerie. Quero agradecer a nossa amiga Thaisa Vitória e nossa amiga Anne Costa. Foi maravilhoso estar com vocês. E assim, voltem mais vezes, tá? Quero voltar para falar eu vou. de mindfulness, do cérebro, radiestesia, vamos medir. Radiestesia! Novamente, fazer uma- vamos trazer tarô, Trazer e o astrologia. pêndulo. Vamos. Aí vocês, Vai elas ser. vão fazer consulta online. Tá vendo? Esse podcast vai estar melhor que mesa de boteco. viu? Mesa de Rapaz, muito bom. Maravilhoso. Então, assim, para poder encerrar nosso primeiro bloco de hoje, primeiro podcast do 2026, tá? Eu gostaria que a Thaís e Vitória... Tá as vendo? suas Ele já falou considerações Thaís, finais. tá vendo? É Thaísa. Thaísa Mas ele é assim mesmo, não tem Vitória. todo Mas eu é corrigindo todo ele. mundo. Tem que ser assim, ó. É o Mas tempo se eu todo não podcast. errar, a gente não interage. A gente tem que errar. Mas é inteligente. Olha, é esse inteligentíssimo. homem. Ele misturar com qualquer um. Vamos lá. Gente, eu quero reforçar o convite. A gente está. É o mês inteiro da campanha Janeiro Branco. É a maior campanha do mundo, genuinamente brasileira. Gente, se você não é atravessado pela doença mental, pelas questões mentais, ou por um estresse, ou por um desânimo, você conhece alguém, convive com alguém que está sendo. Então, vamos buscar recursos. Isso é uma epidemia silenciosa. Estamos vivendo uma guerra. A gente quer ser reconhecido como o país mais ansioso do mundo até quando? O 8º em número de suicídios? Aqui na Bahia, no Nordeste, o maior estado nos afastamentos previdenciários por questões mentais foi na Bahia, a nossa Bahia. Nos estados do Nordeste, quem mais se afastou por questões mentais foram os baianos. Então, a gente precisa olhar para essa realidade. Vamos para a rua. Tem 4 ações para acontecer nos próximos 4 sábados. Procure a sua cidade, me procure o Janeiro Branco para fazer parte, para vir colar cartazes com a gente, para vir panfletar, para vir para a caminhada. Porque quando a gente aumenta esse fluxo, a gente dá seriedade para a coisa e realmente comunica essa amplitude que está afetando a todos. Empresários adquiriram os kits, né? Sim, Onde adquiram os pode- kits. Chame a gente para a palestra Através da onde ele voluntária. consegue adquirir os kits? Qual é o... Do Janeiro.org. site baneirodobranco.org.br. Mas querendo levar a palestra oficial gratuitamente para a sua empresa, conversa comigo. Aqui em Lauro de Freitas e Salvador, Diga a gente seu tem contato. espaço. WhatsApp? O que você achar que... Direct. WhatsApp, amor, pra você ficar louca? Vai. Não, eu já tô louca. Eu nem tô olhando, não. Thaísa, THIZA, Vitória Oficial. Chama lá no direct que eu respondo. A gente tem vagas aí, bastante ainda para os empresários. Eu gostaria que os empresários atentassem para essa questão, porque através desse movimento nós podemos levantar a bandeira da questão tributária que afeta tanto a saúde mental das pessoas. Tá? E agora, para poder finalizar, nossa amiga Anne Costa, a maquiadora dos artistas. Gostei. Com você, Anne Costa. Então, gostaria de fazer um convite extraordinário. Estou como atriz coadjuvante, né, nas sextas-feiras, às 19 horas, na TVE, com um programa maravilhoso, cultural, né, o coletivo Fora da Caixa. Né? A gente tem muita história para contar, que a gente conta a história da nossa região metropolitana, Salvador, Lauro de Freitas, a nossa história contada de uma forma bem lúdica, bem interessante. Então assistam lá na TVE, 19 horas. Eu fiz maquiagem tóxica, maquiagem, cabelo, figurino e atuei com vilas, né, que eu representava vilas do Atlântico. É muito divertido, tá? Que aí é um outro lado de Anne Costa. Me sigam nas redes sociais, tá? Sou maquiadora e há muitos anos formadora de maquiadoras, então quero empreender mais mulheres dentro do nosso mercado, mulheres com uma mente diferente, né, que pensam em crescimento, em independência, porque independência também é saúde mental.
né? A gente, quando sabe o nosso lugar do mundo, descobre o nosso propósito, o que eu quero fazer, com o que eu quero contribuir, a gente é mais feliz, né? A gente é mais potente, a gente vive melhor. Então, receber por isso é ainda melhor, né? Sim. Ganhar dinheiro com o que a gente E se for fazer. ganhar muito, Não é, meu amor? Olha, Melhor menina ainda, tóxica ainda. demais, de amiga. novo. Melhor ainda. Eu conheço o rapaz que cuida do cabelo do... É Guga. Ele é cabeleireiro daquele cantor baiano... Pô, me fugiu agora o nome dele. Mas eu queria... Acompanha aqui meu raciocínio. Sim, eu tenho que ajudar. Nossa amiga Anne Costa, pode ela trazer um desses artistas para poder a gente fazer esse bate-papo aqui. Pode ser. Olha, eu já quero fazer um pedido. Traga da TV Aratu e da TVE. São as TVs que eu realmente mais gosto. Eu vou dizer a vocês, é verdade, gente. Né, puxando sardinha, não. Eu fui criada assistindo a TVE. Na verdade, eu fui proibida de assistir as outras. Eu só podia assistir TVE. Então, eu só conhecia a TVE e até hoje, eu gosto da grade, do estilo de entrega da TVE. E sobre a TV Aratu é o seguinte, quando eu estava assessora de comunicação na Força Aérea, eu conhecia todas as redes e a que eu mais gostava de frequentar, as pessoas que eu achava mais acolhedoras e bacanas eram da TV Aratu. Então, vê se você consegue trazer alguém da TV Aratu pra gente poder entrevistar. E alguém da TVE também, pra gente entrevistar. De repente, colocar os dois aqui e a gente conversar, assim, desse jeito que a gente conversa, bem natural. Eu sou prestadora de serviço ali, né? Eu tenho acesso a eles, sim, claro. Agora eles Tem que ser precisam dessa ter relação de amizade agenda, mesmo. né? Claro. Eles precisam ter agenda, disponibilidade. Porque, assim, eu, como mera... Gente, eu recebo cada convite que eu faço. Gente, vocês não entendem que eu tô ali pra prestar um serviço. Não quero saber, não, amor. Né? Você é capaz, você pode. Você pode. Vamos tentar fazer uma ponte. Depois você procura ela. Né, amiga? Pelo amor de Deus. Podia levá-la para as TVs, né? Podia levar, Leva o porque... Janeiro Branco. O Janeiro Branco, eu acho que é mais fácil encontrar um acesso dentro das âncoras, Começa né? com o Janeiro Branco. É assim, cada Ela passo... falar, porque assim, 1 minuto, a gente fala assim, o reclame, né? É muito Não, caro. 15 dentro da segundos TV. pode ser suficiente para É mim. bem caro Mas você é uma estar campanha ali, social. né? É. Mas é uma campanha social. É, que eu quero convidar o povo pra rua. É dia 31 a corrida, é? Ou é 30? A corrida caminhada, é não é pra 31, correr, não, mas né? todos... Não, é gosto de caminhada, correr, não é corrida não, caminhada. Todos os sábados tem ação, gente. Ah, é mesmo? Mas todo sábado tem alguma ação. É, Mas nacional. agora, no dia 31, 31 é a corrida, a caminhada nacional. nacional, e que Nacional. aqui vai ser em Lauro. É, no final de linha, percurso final de linha, Praça de Lauro. Tem água, Assim estamos Camisa. buscando. tudo. Assim Amém. estamos buscando. Pronto. Amém. Então vamos, gente, pra gente fazer collabs nas redes sociais. A Pra gente fazer precisa parte fazer disso. esse movimento, né? É. O que tiver de acesso pra gente comunicar isso, Você só faz isso. a Nada sobre... pré-fechada. Nada além disso. Pronto. Só sobre as ações. Pronto. Então nós temos 2 encontros marcados. Um agora daqui a pouco, porque a gente vai entrevistar Lígia Uchoa e Maria Lucineide, e vai ser assim, desse jeito maravilhoso. E o outro encontro é no dia 31, aqui em Lauro de Freitas, pra gente se conhecer. Essa coisa gostosa, né? Pra gente se conhecer, se abraçar, fazer muita foto, muita collab. Collab. Na é verdade? Então, a gente encerra aqui esse momento maravilhoso que eu ficaria o tempo todo se não fosse minhas pernas que estão sem pegar no chão. E aí fica assim, tá, sabe quando fica aquela coisa, tá doendo pra caramba? Dói. Se não fosse isso, eu ficaria com vocês aqui até... Indico ficar conversando, Conversando, né? conversando. Tá vendo? Mulheres muito obrigada. São, muito mulher é obrigada, oceano, homem é o audiência. rio, né? Muito Então, obrigada é a assunto vocês. infinito. Obrigado a você, obrigado. Vocês participam, Obrigada. tá? Obrigado ao estúdio B3, Ao Burburinho estúdio, News, Burburinho. a nosso amigo Totti, E a nossa... que nos dá essa oportunidade Ah, tá. aqui, tá? Agradecendo a nossa amiga Anne Costa e Thaisa Vitória. Tá? E estamos encerrando o nosso primeiro bloco do dia 7 de janeiro, primeira gravação de 2026. E que venham outras. Continue aí.